Então aqui nós precisamos reconhecer que com o auxílio do Senhor nasceu Caim e também Abel. Agora, depois que Abel nasce, a palavra do Senhor vai nos dizer que ambos trouxeram duas ofertas ao Senhor. Caim trouxe da terra, daquilo que ele plantava. Já Abel, ele trouxe a primícia. Por que o Senhor rejeitou a oferta de Abel? E por que o Senhor aceitou a oferta de Caim? Quando você vai para Hebreus, capítulo de número 11, a palavra do Senhor vai nos dizer que, pela fé, Abel, ele foi aceito junto com a sua oferta diante do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos, capítulo de número 12, que tudo que não provém da fé é pecado. Então, não basta simplesmente você fazer algo para Deus, você tem que fazer em fé. Porque se eu caminho diante do Senhor sem fé, pecado. Se eu ando em direção àquilo que Ele tem para mim sem fé, pecado. Se eu desejo viver os sonhos e os projetos de Deus para a minha vida sem fé, é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo de número 14, versículo 13. Ou seja, eu preciso viver por fé. Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo 7, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe qual é a moeda mais poderosa da terra hoje? É a fé. E a pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de fé. Porque uma pessoa sem fé, ela literalmente jamais conseguirá ver Deus fazendo alguma coisa, por mais que seja nítido diante dela. É por isso que Isaías capítulo de número 6, versículo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas todos conseguem perceber isso? Não. Nem todos conseguem ver a glória de Deus diante de si, diante de cada um. As pessoas olham para o seu dia a dia, para a sua vida, para aquilo que Deus tem prometido, para aquilo que Deus tem falado. E muitas das vezes, o maior limitador entre o plano de Deus e o plano que essa pessoa precisa viver é ela mesma. Porque a fé, ela é o combustível que faz com que você olhe para aquilo que Deus te prometeu e deseje viver, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Nós nos movemos pelas circunstâncias a favor. Olha, quando nós olhamos para Jesus, tudo o que nós vemos nele é alguém que faz tudo contrário daquilo que é a lei da física, da circunstância humana, da mentalidade humana, dos sonhos humanos. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, porque o pensamento de Deus é maior do que os nossos pensamentos. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem algo diferente para a sua vida, daquilo que muitas das vezes é o que nossos olhos conseguem ver. Então tudo que não procede de fé, tudo que não provém da fé é pecado. Posso te dar um conselho? Viva por fé. Ainda que as circunstâncias, ainda que o vento, ainda que a tempestade, ainda que tudo venha ao contrário, mas viva por fé, você vai agradar a Deus. O mundo é especialista em nos dizer o contrário do que o Senhor Jesus está falando. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele estava vivendo algo impossível, segundo aquilo que os homens poderiam imaginar. Ele foi o único a ter uma oportunidade de caminhar sobre as águas com Jesus. Ele foi o único de verdade a experimentar algo que nenhum outro experimentou. Mas uma decisão pessoal de Pedro foi: eu quero viver isso. O que o Senhor está fazendo, eu quero fazer. O que o Senhor está vivendo, eu quero viver. Eu quero só poder sair desse lugar de comodismo, desse lugar de conforto, dessa zona que eu estou agora, e eu quero dar um passo para poder ir até o teu encontro. E para todo o desejo do nosso coração,
que se alinha com a vontade de Deus, o Senhor tem uma palavra para mim e para você: venha. Sempre olhe dessa maneira. O que o Senhor espera é que haja um alinhamento entre a vontade dEle e a minha vontade. O Senhor espera que de verdade eu possa me posicionar para entender se essa é a vontade de Deus. Eu quero. Mas pastor, todos estão falando que não vai acontecer. Todos estão falando que não vai dar certo. Todos estão falando que isso seria impossível ou será impossível. Mas se todos estão falando, a pergunta é: o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que é possível. Então eu quero acreditar na palavra do meu Senhor, porque se Ele disse tudo é possível ao que crer, eu tenho que fazer a mesma oração que aquele homem: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes o que nos falta é reconhecermos: será que estamos sem fé, ou temos uma fé pequena, que precisa ser desenvolvida, e nós não estamos cultivando, não estamos desenvolvendo ela, porque não praticamos nos pequenos detalhes. Comece orando por alguém, comece dando um passo, por mais que ele seja pequeno aos seus olhos, mas faça algo, isso vai exercitar a sua fé. Às vezes nós queremos começar com algo grande. Senhor, eu vou ter que fazer algo que seja extraordinário. Comece, apenas comece. Se você tem coragem de fazer, Deus tem coragem de cumprir. Se você tem coragem de declarar, o Senhor tem coragem de liberar a palavra. Perceba que quando Elias diz: segundo a minha palavra, ele está dizendo o seguinte: há tanto relacionamento e intimidade entre a minha vida, o meu ministério e Deus, que uma palavra que eu liberar vai acontecer, porque eu sei quem eu tenho crido.